Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se inscreva no canal, comentário, like e se você puder compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje estaremos viajando para Suzã, território do rei Assuero. O tema da nossa pregação é fazer barulho no lugar certo. Mas vamos entender o que estava acontecendo aqui nesse cenário no livro de Esther, para que nós possamos crescer na fé e no conhecimento. Então, já falamos aqui que estamos no território do rei Assuero, e esse rei, ele decide fazer uma festa para mostrar suas riquezas, suas conquistas para todos os convidados. Ele convidou todo mundo. E no sétimo dia, quando o coração do rei estava bem alegre por conta do vinho, ele pediu que trouxessem a rainha Vaste para exibi-la, porque ela era muito formosa. Então esse rei fez uma festa e ele começa a mostrar para todas as pessoas as suas conquistas, as suas riquezas. E não contente de mostrar tudo que ele havia conquistado, ele decide mostrar a sua rainha. Ele decide mostrar para todos, pois a Bíblia diz que ela tinha uma formosura. Porém, a Vaste se recusou a ir, deixando o rei furioso. E você sabe, um rei furioso, ele não só vai ficar furioso, mas ele vai tomar aí alguma atitude. Então ele pergunta aos seus sábios: o que eu faço com Vaste? Já que eu sou rei, bêbado ou não, ele tem o poder, ele tem a autoridade, e essa autoridade foi ali naquele exato momento combatida pelo não da Vaste. Eu não vou dançar, ele tá bêbado, não quero passar essa situação vergonhosa. Então, o conselho foi, para que essa atitude de Vaste não dê início a uma rebelião contra os reis, ela deve ser proibida de entrar em sua presença e ela deve ser punida. Ou seja, os sábios estavam dizendo: olha, quando todos ficarem sabendo que ela não te obedeceu, todas as mulheres vão desobedecer os seus maridos. Então é melhor que nós tomemos uma atitude severa contra ela. Nós devemos punir ela. E acalmada toda aquela situação, o Assuero se lembrou de Vaste e lembrou do que ela havia feito, e os seus sábios mais uma vez entraram em ação. Rei, você tem que fazer o seguinte: escolha uma moça virgem entre todas as moças de Suzã e está na hora de o senhor escolher uma nova rainha. Naquela época havia um homem judeu que estava na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, ou em algumas traduções vai estar Mordecai. Este cuidava de sua sobrinha, já que ela havia ficado órfã, né? Ela tinha perdido o pai e tinha perdido a mãe. Estamos falando de Esther, que era sobrinha de Mardoqueu, porém ele o adotou como uma filha. Então, a Esther, orientada pelo seu tio, ela se apresenta à casa real, sem dizer qual era a sua origem. Essa foi a orientação do Mardoqueu. Filha, vai lá, mas não diz que você é judia. Não fale nada, simplesmente se apresente. Esse evento de apresentação das mulheres ao rei, ele durou 12 meses, se cumprindo aí o tempo da purificação. Todas as mulheres que iam para o rei, elas tinham direito de pedir o que quisessem para se embelezar, para que assim chamassem a atenção do rei. Porém, quando chegou na época de Esther, para você for ter ideia, trazendo aqui para o nosso calendário, então 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, mas não sabemos quando começou, então eu não posso fazer assim. Por isso que a Bíblia ela vai dizer no 10º mês. Foi a vez de Esther se apresentar. Todas as mulheres maquiadas, todas as mulheres enfeitadas, e Esther recusou todo aquele enfeite e decidiu ir, como diz aí, com a cara limpa. Quando o rei a viu, ele ficou maluco. Ele olhou para Esther e naquele momento ele disse: é ela. Não há ninguém mais bela, não há ninguém mais formosa do que esta moça. Então ali a Esther é escolhida pelo rei Assuero para ser a sua rainha. E Mardoqueu,
o seu tio, continua a sua vida normalmente e a Esther está lá no reinado. Nessa mesma época também, o rei exaltou um homem, e esse homem cuidava das províncias. O nome desse homem era Ramã. Só que o Ramã ele tinha uma peculiaridade. O Ramã era alguém bem prepotente. E ele não só gostava de ser respeitado, mas ele queria que as pessoas se inclinassem perante ele, que todos aonde ele passava se inclinavam. E adivinha, nasce um grande problema entre Ramã e Mardoqueu. Por quê? Porque o Mardoqueu não se encurva. E chega um momento que aquilo se torna uma insistência tão grande. Ramã quer que todos se encurvam e o Mardoqueu fica de pé, muito parecido com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o Mardoqueu chega ao ponto de dizer: eu não vou me encurvar perante você, porque eu sou judeu. Eu busco um Deus, eu tenho um Deus na minha vida e eu não vou me encurvar diante de um homem imperfeito. Eu só me encurvo diante de um Deus perfeito. Isso fez com que Ramã ficasse furioso. E até acredito que passou pela cabeça dele destruir a vida de Mardoqueu. Só que ele pensou: eu não vou destruir a vida de Mardoqueu, eu vou destruir a vida de todos os judeus. Então ele começa a encher a cabeça do rei Assuero. Rei Assuero, falar um negócio para o senhor, majestade, para vossa senhoria, vossa excelência. Majestade, aqui no seu reino há um povo que tem outras leis, que não obedecem às nossas leis. E esse povo, ele pode atrapalhar o seu reinado. Esse povo, ele precisa ser extinguido. Esse povo precisa ser morto. E ele fez com que o rei assinasse um decreto. Naquela época, quando se assinava um decreto na lei dos medos e dos persas, era um decreto irrevogável. E o rei assinou esse decreto. Logo essa notícia começou a se espalhar. E todos os judeus que ouviam isso choravam muito, jejuavam, clamavam, pedindo socorro. E quando Mardoqueu ficou sabendo, não foi diferente. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e Mardoqueu se veste de pano de saco. Um ato de humilhação, um ato de indignação pelo que está acontecendo. E logo essa notícia, tanto de que um decreto havia feito para que os judeus fossem mortos, fossem exterminados, e também a notícia de que Mardoqueu havia rasgado as suas vestes, chega aos ouvidos de Esther. E naquele momento a Esther, ela vai fazer uma coisa. A Esther, ela não vai olhar para aquela situação da maneira que ela deveria olhar. Ela olhou para aquela situação e a atitude dela foi: levem uma roupa para ele, não deixem ele naquela situação. Ela não foi sensível ao que estava acontecendo, pois ela estava como uma rainha. Ela estava em seu palácio. No seu palácio tinham guardas, no seu palácio tinham muralhas. Quem iria fazer um mal contra ela? Mas o seu povo estava prestes a ser destruído. Então, quando essa notícia chega a Mardoqueu de que a rainha Esther pediu para levar vestes, ele se revolta mais uma vez. Ele fica muito revoltado e com muita sabedoria de Deus, ele diz: não ache a Esther que ela vai ficar impune, porque todos os judeus, e ela também é judia, ela também vai morrer. Ela precisa saber disso. Ela precisa saber: se esse povo morrer, esse sangue estará na mão dela, pois ela está em uma posição que Deus a colocou. E ali, quando essa notícia é recebida por Esther, a Esther fica pensativa. A Esther fica pensando, ela fica analisando aquela situação e ela vai fazer algo que, para mim, é maravilhoso. A Esther, ela vai ficar em silêncio. Ela vai fazer um jejum para poder falar. Ela vai fazer uma consagração para poder falar, para emitir um som diante do rei. Pois naquela época, se alguém se apresentasse diante do rei, entrasse no pátio do seu palácio, sem ser chamado, e se esse rei não estendesse o cedro, aquela pessoa seria morta.
Então a Esther, ela fica em silêncio, ela faz a consagração e ela diz uma das frases bem emblemáticas da Bíblia: se eu perecer, pereci. Mas ela vai fazer o que tem para fazer. Sabe o que a Esther ela está nos ensinando? Ela está nos ensinando que nós devemos falar, que nós devemos fazer barulho, mas na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Nós temos que fazer o barulho que vai chamar Deus para a situação. Nós devemos fazer o barulho aonde o barulho vai chamar a atenção do Senhor, vai chamar a atenção dos céus. E não só aqui no livro de Esther, mas quando nós vemos o povo de Israel dando voltas nas muralhas de Jericó. E as muralhas ali eram muralhas intransponíveis, mas a Bíblia diz que eles deram voltas em silêncio. Eles deram voltas sem dizer uma palavra e foram rodeando aquelas muralhas. Mas chegou um momento que eles emitiram um som. Chegou um momento que eles gritaram e as muralhas caíram. E eu posso te dar outras. Quando Jesus está andando e vem ao encontro dele uma multidão com uma mulher e jogam essa mulher ali diante de Jesus e diz, na lei de Moisés, dizem que nós temos que matar ela, porque ela foi pega em flagrante adultério. E o Senhor, o que diz? E você, Jesus, o que diz sobre isso? E naquele instante a Bíblia diz que Jesus ele não vai falar nada, ele vai fazer um silêncio. Ele abaixa, escrevendo na terra. Naquele momento a atenção de todos aumentou. As pupilas devem ter ficado dilatadas, os ouvidos ficaram atentos para ouvir o que ele falaria, qual seria a solução que ele daria. E Jesus levanta do silêncio dele e diz: aquele que dentre vós não tiver pecados, pode atirar a primeira pedra. E esse barulho fez com que aquelas pessoas entendessem a sua condição espiritual e fez com que aquela mulher fosse perdoada. Talvez nós estamos fazendo barulhos em lugares errados. O barulho da reclamação, o barulho da murmuração não derruba muralhas. Esse barulho não faz com que os reis, as pessoas que podem resolver nossos problemas, nos ouçam. Barulhos em momentos que não adiantam, mas é necessário fazermos barulho nos momentos exatos. Interessante que o rei também, ali, quando Davi vai tocar a harpa para Saul, e a Bíblia diz que ele vai lá com a sua harpa, entra no quarto de Saul e toca a harpa. E aquele barulho na hora certa faz com que os demônios vão embora. Aprenda a fazer o barulho santo. Aprenda a se consagrar. Aprenda a se santificar para que o seu barulho seja eficaz. Repito, o barulho da reclamação, o barulho da murmuração, o barulho das inquietações não mudam a situação, mas o que muda a nossa situação é o barulho certo na hora certa. Eu quero convidar você a examinar mais as Escrituras. Eu dei alguns exemplos aqui, mas a Bíblia é uma Bíblia vasta de exemplos de pessoas que fizeram barulho na hora certa. E só para finalizar, e aí eu queria que você usasse isso como uma tarefa. Procure mais passagens onde você consegue entender isso que eu estou te falando. É meia-noite. 2 homens estão presos em suas mãos, em seus pés, e seus corpos estão machucados. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles começam a fazer um barulho. E a Bíblia diz que esse barulho causa um terremoto e todas as cadeias se abrem. Que hoje você possa fazer um barulho, aonde todas as cadeias que estão prendendo a sua vida
de crescer espiritualmente, de estar mais próximo de Deus, impedindo você de ser salvo, impedindo a sua família de conhecer a Cristo, que todas as cadeias se quebrem, elas se abrem para que você seja abençoado. Mas tem horas que nós temos que evitar falar, evitar fazer barulho, porque na hora certa o Senhor dará vida, dará estímulo aos seus pulmões e o seu grito vai derrubar um exército no nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.